Oi, gente. Tudo bem? Oi. Vamos lá começar a primeira. Vou botar um filtro que ninguém merece, né? Essa cara de acabada, né? Pelo menos no Zoom a gente fica com uma carinha melhor. Oi, gente. Débora já entrou super pontual, que nem eu. Oi, todo mundo. Vamos lá. Esperar a Débora pedir para entrar na live. Hoje a gente vai falar sobre o Mahalila e eu tenho tanta coisa bacana para contar para vocês desse jogo. Mas a Débora vai explicar para vocês exatamente como funciona, né? Débora, boa noite, oi. Oi, Ana. Obrigada, Luzia. Débora, eu preciso que você peça para entrar. Eu tô animada, gente, tô muito animada, tô muito ansiosa. Parece que eu nunca fiz live na vida. Boa noite. Oi. Pediu, peraí. Vamos lá. Oi, eu também, tô super ansiosa. Oi, oi. Aconteceu. Aconteceu. Nem acredito, Débora, que essa live está acontecendo de fato. Nem acredito. Tá acontecendo de fato. Menino, eu tô tentando achar um filtro aqui, mas tá difícil. Eu também quero um filtro. Você tava colocando um filtro bonitinho, eu também Tem quero. que dar, né, pelo menos um mínimo, porque à noite a gente já Nossa, tá eu fiquei acabada, bronzeada né? demais. À Peraí, noite a gente vamos fica pegar uma coisa acabadinha. normal, né? Eu tô igual uma... Esse Débora, filtro você aqui me tem que deixou com achar a um cara filtro. Você tinha de que ter achado um praia. filtro que é um laço de fita na cabeça. Esse tinha que ser seu Não, olha o que filtro. eu trouxe aqui, ó. Ah lá! Já comecei a gostar. Já comecei a gostar. Eu achei Gente, um arquinho ali, eu falei, gente, eu vou colocar na live da Jo. perfeito. Para quem não conhece a Débora Amaral é taróloga, mora em BH. E eu não sei de verdade, Débora, como foi que eu cheguei na sua página. Porque eu sigo alguns Eu outros vi você tarólogos. falando hoje. Porque eu adoro ver outras pessoas jogando, porque eu acho que isso super agrega a gente, tá? Mesmo quando às vezes a gente tem opiniões diferentes, visões diferentes. Um é mais junguiano, o outro... enfim, as pegadas são diferentes, a gente sabe disso, mas eu acho que isso super agrega, principalmente quem estuda a sério o tarô. E você sabe do que eu tô falando, né? Um trabalha mais com música, enfim. A gente é diferente, mas é sempre complementar, né? E aí, o jeito que a Débora jogava me chamou a atenção e eu acabei agendando com a Débora duas consultas, uma de tarô e a outra com o tal da Mahalila, que eu estava super curiosa. Gente, eu posso dizer para vocês que essa consulta mudou a minha vida. Foi uma das grandes coisas esse Ai, que ano que mudou a delícia. minha vida. Porque a consulta do tarô eu já sabia o que esperar, né? Porque eu jogo tarô há 22 anos, então, né? Bacana, a pegada da Débora é uma delícia, é muito parecida com a minha, que não gosto muito da adivinhação, gosto da orientação, né? Então acho que a gente tem uma coisa muito parecida nesse ponto. Mas o Mahalila, ele me pegou de um jeito que a Débora virou o meu presente para todo mundo. Adoro! Hoje em dia, o que eu faço? É aniversário de uma grande amiga, é aniversário de alguém que eu amo, é aniversário que eu vejo Quer de alguém colocar o que eu lacinho? vejo que está precisando de uma ajuda extra, eu mando uma mensagem para a Débora. Débora, estou te dando de presente. Para a consulta, a Débora entra em contato com a pessoa e agenda a consulta. É assim que a gente tem feito, né, Débora? Inclusive hoje, né? Você já me mandou uma hoje. Inclusive hoje, exatamente. E aí, vamos explicar para a galera como é o Mahalila, como funciona, porque a gente vai abrir uma mesa comunitária de Mahalila nessa semana, né? E não são muitas vagas, tá? E a gente vai abrir as inscrições depois da live.
né? É super solidário, é um valor abaixo do que a Débora costuma fazer. E a Débora topou aceitar Muito abaixo, é um fazer preço essa simbólico mesmo. simbólico, justamente para todo mundo ter acesso e experimentar esse jogo incrível. Então, Débora, vamos lá, conta pra gente. Bom, gente, boa noite. Né? Primeiro, antes de começar, eu queria agradecer a Ju. A Ju também foi um presente para mim esse ano. É uma pessoa que o coração da Jo é inexplicável. Assim, né? Ela às vezes está atendendo alguém, não tem nem muita ligação, mas ela acha que a pessoa precisa de uma Halila e ela vai e dá de presente uma Halila, né? E eu acho isso lindo porque é um exercício de doação maravilhoso. Não é doação só financeira, é doação de amor, que é a mais importante aí, né? Então a Jo, para mim, tem me dado um exemplo, né, de amor muito grande. O Mahalila é um jogo de amor, né? Para começar, vamos resumir isso. O Mahalila, a gente aprende realmente a viver esse amor que a gente é e não percebe, né? Somos todos amor. E o Mahalila nos toca nisso. Por isso que ele é tão amoroso, tão transformador, né? Porque a gente volta a ter contato com esse divino que há em nós, né? O Mahalila faz isso. Ele abre o nosso coração e faz a gente olhar tirando um pouco dos nossos desapegos, né? Então, no Mahalila, gente, é um tabuleiro, é um jogo de tabuleiro. Então, não é como o tarô, não são cartas, né? É um jogo de tabuleiro que está baseado na filosofia védica. Então, todo o conhecimento védico da ideia do Atman, né? Dessa consciência suprema, está lá no tabuleiro. E a gente pode conversar com vários conceitos, né? Do próprio Jung, que trouxe muito dessa filosofia védica para o mundo psicológico, quando traz a ideia do si mesmo, que a gente vai ver que conversa com essa ideia do Atman, da filosofia védica, né, que é o si mesmo, que a gente realmente é, a nossa alma. Então, eu também sou apaixonada pelo Jung, tá ele aqui na almofadinha aqui em casa, quem vier aqui em casa vai saber que eu sou apaixonada pelo Jung, tá ele em todos os passos. E o Jung também foi uma descoberta minha nos últimos anos, assim, muito intensa. Eu fiz um mergulho muito grande estudando Jung. E o Mahalila apareceu para mim por causa do tarô, Ju. Sabe aquelas coisas que vem e a gente acha que é um acaso, né? E o próprio Jung vai chamar de sincronicidade depois disso, né? Que são as grandes sincronicidades. Quando a gente está aberto, a vida vai nos trazendo o que a gente precisa. A gente Então, entra no aqui, fluxo, né, Dé? A gente literalmente entra no total, fluxo e as coisas acontecem quase que como mágica nessas sincronicidades. mágica. Mas a gente começa a. Eu brinco que às vezes parece uma caça ao tesouro. Você vê um sinal aqui, você vê outro sinal ali, você vai seguindo esses sinais e você vai sendo conduzido para uma abundância, para uma fluidez que é uma coisa incrível. É incrível. E assim, eu sou uma pessoa, na minha história, né, de vida, eu fui me direcionando, eu sou uma cientista. Eu fiz o caminho clássico de um cientista. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei com pesquisa, sou professora universitária, né? E trabalho numa área muito cartesiana, daquela lógica de causa, efeito. Né? Eu sou professora de bioestatística, né? Mas eu sempre tive uma coisa, uma inquietação, sabe, assim, de buscar coisas que eu não sabia exatamente o que era. E o tarô começou a ser esse portal para mim, de começar a ter contato com esse lado, sabe, com a minha própria alma, vamos dizer assim. O tarô foi esse portal. Mas ele foi só aquele primeiro, sabe? Hoje eu sei que o Mahalila é a minha grande porta. Mas como que o tarô entrou na sua vida? Olha, eu já gostava do tarô desde muito cedo, não sei exatamente como, não lembro. Muito cedo, assim, menina. Eu ganhei um tarô e para mim aquilo... Eu gostava das imagens, gostava daquele negócio ali. Comecei a brincar com o tarô. Na época não tinha muito como buscar, sabe, assim, de ter facilidade que a gente tem hoje, né, das pessoas falando de tarô. Isso é maravilhoso. Na rede hoje, você busca, se você não tem como fazer um curso, você vai lá no YouTube, tem muita gente falando, no próprio Instagram, né, então as possibilidades são maiores. Na época que eu descobri isso, não tinha. Isso era década de 80, gente. Então, não tinha essas facilidades, né. E eu acabei descobrindo o Ney Naif, né. Descobri o Ney,
virei fã do Ney, assim, porque eu comecei a conversar com o que o Ney estava falando. E eu assisti uma live do Ney, com aquela Marília Gabriela, de frente com o Gabi, e eu Uhum. falei, nossa, esse cara é maravilhoso, é tudo que eu imaginava do tarô, assim, ele foi quebrando umas coisas que muita gente trazia, que a minha cabeça não atinava com aquilo, né? Eu pensei, ele tem uma pegada que eu gostei do jeito que ele olha pro tarô, né? Não, E ele é um comecei a estudar precursor, por causa ele disso. abriu portas aqui no Brasil para isso, Sim, né? hoje, A e obra assim, a dele vida, de tarô, eu costumo dizer para as minhas alunas, né? sim. Aliás, eu devia ter um cupom de desconto lá na livraria que vende o livro dele, porque Ele o falou único que livro que talvez eu aparecesse tenho aqui é hoje, a viu? trilogia dele. É o único livro que eu Vamos ver tenho se de ele tarô. entra aí. Se o Ney estiver aí, fala um oi, porque ele falou que talvez entrasse. Se desse tempo, ele entraria. E hoje a gente eu jogo tarô, eu jogo barra lila pro Ney Naif. Hoje, olha como a vida é engraçada, né? Quando que eu imaginaria, quando eu comecei a apaixonar pelo tarô, que eu descobri o Ney, que um dia esse cara ia estar tão próximo de mim. E a gente, hoje, eu chamo o Ney de amigo, e um grande amigo, da gente se conversar, tá com problema, conversa com o outro. Então, assim, e já sou a pessoa que ele confia para poder trazer questões para o jogo. Você sabe como é delicado, né? As coisas que a gente traz, é tipo um confessionário ali, né? Então, é muita confiança envolvida. Então, além da amizade, a gente tem uma confiança muito grande. E o tarô veio, eu comecei a estudar, mas eu não tinha. Como eu sou professora universitária, eu tenho a minha profissão lá, que me dá uma segurança, né? Lá vem mais uma coisa que o Marralino trabalha, como a gente se apega a certas seguranças na vida e às vezes impede da gente ir para o que é realmente nosso, que a nossa alma chama, né? Porque a gente fica achando, se eu não fizer isso, eu não vou ter como me sustentar, como, né? Eu não vou ter sucesso como eu tenho no material, com a minha profissão, né? E às vezes a gente se apega a essas coisas e vai nos impedindo de ir para o caminho. Mas um dia eu tomei coragem e falei assim, quer saber? Eu sou taróloga. O primeiro passo foi me assumir como taróloga e começar a Eu lembro a trabalhar primeira mesmo. vez, você sabe que eu lembro a primeira vez que alguém me perguntou qual a sua profissão, preenchendo um formulário, e eu falei, taróloga. Aquilo me desceu assim, diferente. Que eu pensei, gente, eu estou de fato me assumindo, Me né? Porque até assumir, então me é eu tão falava que eu era libertador, né, designer, Jô? que eu era administradora, que são as minhas profissões, né? E quando eu falei a primeira vez taróloga, eu até falei, nossa, olha só que avanço, né? Eu literalmente saí do armário e falar uma coisa dessa, É preencher o formulário. libertador, é libertador. Porque a gente fica achando, imagine eu nessa caixinha de cientista, né? Eu tinha vergonha, né? Hoje eu sei que eu tinha vergonha, na época eu não percebia isso, mas eu falava assim, como é que eu assumo para essas pessoas tão ligadas à ciência, né? E eu analiso experimentos baseados em números e tal, eu vou falar de tarô, né? Então eu ficava bloqueada, mas no dia que eu experimentei isso, foi uma libertação e foi uma bobagem tudo. Quando eu percebi que, na verdade, tudo que eu imaginava que ia ser as pessoas iam me condenar, e eu, muito pelo contrário, hoje eu sou um suporte para muita gente ali dentro, sabe? Colegas que conseguem conversar coisas comigo, que eles falam assim, nossa, Débora, ainda bem que você existe no meu universo. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes cria umas situações na cabeça da gente com medo, né? Os nossos medos, as nossas inseguranças, e o Mahalila vai trabalhar justamente isso. A gente traz uma questão para o jogo, que é a nossa questão base, assim, o que está nos incomodando. E tem que ver se o Não jogo é, vai deixar a gente entrar com aquela questão, né? Explica aí é como é que funciona isso, que as pessoas não têm antes de ideia. entrar, antes de entrar no tabuleiro, a gente tem que tirar o número 1 no dado, é um jogo de dados, né? Então, geralmente, quando eu faço online, eu peço a pessoa para ter um dado, para poder fazer as próprias jogadas. E a gente tem que tirar o número 1 no dado para poder entrar no tabuleiro, como se fosse autorização para o tabuleiro estar nos dando para começar o jogo, né? E a gente começa desenvolvendo, conversando um pouco para falar que questão é essa que nós vamos trabalhar. Quando a gente chega na questão que a gente vai trabalhar, né, a gente começa a jogar o dado, né? Então, enquanto não tira esse 1, a gente pode ir reformulando essa questão, né? E tem gente que a gente tem um número de, eu faço, no meu caso, eu uso 25 jogadas, né? No máximo. Então, quando não entra nessas 25, a gente já vai marcar o jogo para uma outra sessão, porque a pessoa precisa digerir ainda algumas coisas. Mas geralmente a gente vai reformulando aquela questão, porque o ideal é trazer para a sua ótica. É um jogo de autoconhecimento, Mahalila. Você sabe uma Então não coisa é que um sempre que eu jogo. te indico ou que eu te dou de presente para alguém, eu falo que para mim um grande bacana
é que é uma terapia pontual. Então, você leva uma questão. Primeiro, você Sim. não fica assim, fazendo isso toda semana. Acho bacana, já fiz terapia há muito tempo. Acho que cada um tem a sua pegada. Mas você ter uma questão que está te incomodando, que está mal resolvida, que não está descendo, e você ter a oportunidade de levar aquilo para ser esclarecido em 1h30, 2 horas às vezes, né? Depende do tempo que a gente leva para terminar o jogo, para chegar lá em cima, enfim, aí depende, varia de jogo para jogo. Eu acho libertador você ter esse apoio pontual. Eu acho que essa é a grande... É isso que eu sinto quando eu tenho uma cliente, ou quando eu tenho uma amiga, que eu sinto que está com uma questão, que eu falo assim, vou te dar de presente uma Mahalila. Porque eu acho que ele ajuda... Assim, ele é certeiro no ponto. Ele é certeiro. É cirúrgico, Mahalila. Exatamente. Ele vai no ponto. E assim, não é uma terapia psicológica clássica, não é uma terapia como um psicólogo, com um psicanalista, né? Mas eu tenho vários colegas, porque eu estudo psicanálise agora, depois do Mahalila, do Tarô, eu tive interesse por isso, estou estudando psicanálise. Então eu tenho amigos que são psicanalistas e psicólogos junguianos, porque eu também estudo muito Jung, já faço muito curso com esse povo, né? E acabei me aproximando, e muitos deles fazem uma parceria comigo, sabe? Tipo assim, Débora, eu tenho um paciente aqui que está difícil para ele conseguir falar sobre certas coisas, ele não está liberando, vou mandar para o Mahalila. E aí o Mahalila aponta coisas que ele vai depois levar para trabalhar melhor lá na terapia, né? Porque ele é muito certeiro. Ele vai nos pontos. Se você chegasse com uma lanterna e apontasse, pensa sobre isso nesse aspecto, pensa sobre aquilo naquele aspecto. Coisas que talvez você não tenha buscado ainda no interior da sua alma, né? Não tenha trazido à luz. Eu acho que esse é um papel bem importante. Às vezes a gente não resolve no jogo, mas a gente traz à luz. Sim, não é milagre, né, gente? Nós estamos falando de autoconhecimento, então não tem milagre no autoconhecimento. Muitas vezes o jogo, quando a gente vai andando, a gente vai subir no tabuleiro, ele acaba quando a gente chega na casa 68. E às vezes a pessoa chega lá e fala comigo assim, nossa, então vai dar tudo certo. Eu falei, não é bem assim. O Mahalila está te mostrando que você tem um caminho possível para você chegar no momento em que essa questão não vai mais fazer diferença para você. Mas se você vai fazer isso, aí já é um outro lado, né? Se você vai dar conta de lidar e se responsabilizar por você, né? Porque é um caminho de responsabilidade, de você se responsabilizar pelo seu caminho. Em tudo, né, Dé? Na verdade, assim, essa é uma pegada, inclusive, no tarô que você faz, que eu faço também, que eu gosto muito, que é o seguinte, olha só, você é a protagonista da sua vida. Sim. Não é sentença. Se você não fizer a sua parte, se você não estiver comprometido em fazer a sua parte, não adianta ficar sentado esperando cair do céu. Até porque, Jô, o futuro não é estático, como a maioria das pessoas imaginam, né? Assim, é aquilo e acabou. Não, o futuro é dinâmico. A gente aqui, nesse momento, está construindo esse futuro. Então, dependendo de como a gente atua, esse futuro tem uma tendência. Se eu atuo de outro jeito, já vai para o outro lado. Então, ele não é tão estático, ele é dinâmico. A gente tem uma participação nisso. Você sabe uma outra coisa que me chama muita atenção no Mahalila? São as cobras, né? Porque, vamos explicar assim por alto. É um jogo que tem escadas e cobras, né? Parece até aqueles joguinhos que a gente jogava quando era criança, que a gente parava na casinha, subia a escadinha, descia de cobrinha. Na verdade, são flechas e serpentes. Flechas, não. Imagino que deve ter sido inspirado no Mahalila esse jogo, né? Das cobrinhas e das escadas. Sim, com certeza. O que me deixa muito pensativa toda vez que eu passo por uma sessão com você, e acho que eu já passei por umas 3, 4, né, Sim. que eu gosto mesmo, é toda vez que eu pego uma cobrinha, que eu vejo assim, eu tô indo bem num assunto, eu tô vendo que o negócio tá andando, eu tô vendo o que eu posso fazer para crescer naquilo, e aí eu pego uma cobrinha daquela e vou lá no chão de novo. Eu acho que entender o gatilho, o padrão que me faz cair, que me derruba, o que eu faço, o que os outros, às vezes, não os outros, né? Mas qual é o gatilho que me derruba na minha caminhada, no meu autoconhecimento, no meu acolhimento, enfim. Isso para mim é quase que entender quais são as red flags, né? As bandeiras vermelhas. Porque quando eu tô prestes a passar por aquilo de novo, opa, é isso aqui que me derruba. A gente começa a ter consciência desse caminho. Sabe? A gente traz para a consciência coisas que às vezes a gente não tinha percebido.
E quando você tá ali, o tabuleiro te aponta, muitas vezes, Ju, as pessoas têm uma resistência tão grande que eu começo a jogar e eu percebo assim, ela não vai aceitar isso tão fácil, né? Porque ainda está muito apegada a algumas coisas, algumas questões. Aí você começa a falar e a pessoa vai o tempo todo rebatendo tudo que você está falando, sabe? Até que chega uma hora, e geralmente é numa serpente, que a ficha cai, sabe? Alguma coisa acontece ali que a pessoa fala assim, nossa, e aí às vezes a pessoa chora, né? Tem uma catarse ali que toca fundo, né? Então, assim, o Mahalila tem essa coisa de entender as nossas fragilidades, né? Entender como que é. Gente, tem serpentes e flechas no tabuleiro. A serpente, toda vez que a gente cai na cabeça dela, a gente desce pro tabuleiro. A gente desce lá para baixo, onde as energias estão mais densas. Então, são os nossos apegos, né? As questões de padrões repetitivos que a gente tem naquela questão que a gente está trabalhando, né? As flechas, o contrário, ela nos eleva, né? Então a gente ganha energia e assim, então ela mostra quais são as saídas, né? Ao que você pode se aliar para poder ganhar energia nessa questão. Então, assim, é uma dinâmica linda e as pessoas geralmente vêm quando chega no. Tem um ponto de virada no Mahalila. Tem gente que já vem mais aberta. Isso aí, porque não somos assim, né? Tem pessoas que já estão mais abertas e já estão Mais no um momento caminho, de mais vida. comprometidas, né? Sim, E, eu enfim, às acho que é vezes mais a primeira vez é crenças. mais travada, mas eu que já tô na terceira, na quarta, já vou mais aberta porque eu Sim. vou ouvir, né? E a gente sabe que na vida a gente tem fases, né? Por exemplo, eu tive fases na minha vida que eu era muito apegada. Provavelmente, se eu for jogar uma Halila, eu ia também estar com esse bloqueio. Hoje, que eu já me coloquei muito nessa questão de desapegar, né? Deixar meu coração, me entregar mais ao meu caminho, hoje uma Halila conversa comigo muito facilmente, né? Sem eu ficar colocando resistência. O problema é que a gente coloca resistência. Então a gente quer o ego, né? O ego tá ali falando, porque por mais que a alma fale, olha, desapega disso, meu ego quer, né? Ele quer, ele acredita que aquilo é que é a realidade dele. Nem fala, parece que a gente tá falando do meu último jogo com essa história do ego aí, porque isso é uma Ah, coisa isso aí bem é todo, bacana, né? todo mundo, Você João. como eu, você grava os jogos, né? Eu também faço isso nas minhas consultas mais longas. Gravar o Eu jogo, gravo, entregar o quando a jogo pessoa me gravado. pede, quer, né? Eu gravo, mas eu não gravo todas, não, porque às vezes é até muito íntimo deixar isso gravado, né? Mas por exemplo, eu sou uma pessoa que eu escuto sempre de novo. Porque às vezes, no calor do momento, no momento da terapia, a gente meio que Sim, tapa o ouvido para algumas coisas. Então, a terapeuta tá ali falando e a gente deixa passar algumas coisas. Quando a gente passa uma semana, 10 dias, a gente escuta de novo o áudio daquela consulta, é mágico, porque a gente escuta outras coisas que a gente deixou passar. Então, assim, sim. eu acho que você ouvir novamente, ouvir de novo, abre o ouvido para outras coisas também, né? Outras percepções. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo meu que a gente está estudando junto um texto introdutório do Vedanta, que chama Tatua Bodha, né? Porque com esse caminho meu com Mahalila, a aproximação com esse universo védico, eu estou agora entrando no estudo de Vedanta, né? E o Tatua Bodha é a primeira entrada que eu estou fazendo nesse universo, né? Que começa a aprofundar mais nisso tudo. E eu tenho um amigo que a gente está estudando junto, porque ele também está buscando isso aí. E a gente fez um jogo de Mahalila. Eu propus a ele, vamos fazer um jogo de Mahalila para a gente entender o que a gente precisa olhar nesse nossa proposta de estudar juntos, né? De ir nesse caminho junto em busca do autoconhecimento. E a gente fez um jogo de Mahalila. E na hora eu fui fazendo as percepções e tudo. Aí hoje eu fui enviar para ele o tabuleiro. Ele pediu para enviar com as casas que a gente caiu e tudo. E na hora que eu olhei, eu comecei a ter outras percepções, me veio coisas que eu falei assim, nossa, eu não tinha percebido isso, agora caiu outras fichas aqui. É co- Né? Então a gente tem leituras diferentes. isso é uma coisa interessante. Quando eu ensino tarô no curso lá na Momeraki, aqui na Momeraki, né? Eu falo sobre camadas da cebola. Então, as meninas são vitalícias, né? Porque quando elas entram no curso básico, uma vez que elas fazem, elas podem ficar assistindo a aula quantas vezes elas quiserem. Elas não precisam pagar de novo para assistir aquela aula. E aí eu falo para elas a sensação é que cada vez que elas assistem a mesma aula no próximo curso, elas aprofundam uma camada. Porque elas escutam, elas já sabem algumas coisas, então elas passam a compreender outras coisas. Então, é a Sim, mesma aula, nunca é, porque as aulas são ao vivo, então eu sempre dou outros exemplos, mas elas vão olhando de uma maneira diferente aquelas cartas, aquele jogo,
Então, apesar de ser o mesmo tema, elas estão sempre numa camada de cebola mais profunda, entendeu? É muito interessante. É Ô, como Dé, reler um olha só, livro. essas lives são curtas, né? Porque eu tenho pavor de Tá. live longa. Então, eu queria tirar ainda algumas dúvidas para a gente deixar bem claro sobre o que é o Mahalila e como o Mahalila pode ajudar as pessoas, né? Que cursos você fez que te despertaram para o Mahalila? Porque sabe o que eu acho interessante a gente ter esse espaço de dividir? Porque hoje em dia a gente tem muito charlatão, a gente tem muita gente que não presta, vendendo muita porcaria por aí. Então, o meu intuito em trazer vocês, que são mulheres incríveis, que eu super confio, entendeu? Que eu falo sobre a minha vida particular, é também a gente abrir para esse público que me segue, que te segue, os caminhos. É a gente falar, olha, dá para aprender, vai por aqui, vai por ali, fulano é legal. Ó, quer jogar? Débora é legal. Quer aprender? Aprende em tal lugar. É a gente mostrar coisas sérias, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, fui jogar com você. Fiquei louca pelo Mahalila. Eu comprei um kit do Mahalila, que tá aqui em casa. Não tive tempo ainda de me dedicar a isso. Sim. E quando eu for me dedicar, Você vai obviamente, vou estudar pegar Mahalila você pelo comigo. braço e Você vou se falar, Débora, prepare. vamos em casa um pouquinho. Né? Mas eu nem cheguei a pesquisar um curso, um workshop, um nada, entendeu? E talvez isso caísse na minha cabeça, eu caísse na mão de um charlatão, de alguém que... Entendeu? Me conta pra gente, como você chegou nisso? Eu cheguei por acaso, como eu falei, o tarô foi minha entrada no Mahalila. Eu estava buscando saber mais sobre o tabuleiro, que é um método de tiragem do tarô, sabe? O tabuleiro, que você joga com todos os arcanos maiores, você vai abrir. Sei. Você vai E eu estava aqui. muito interessada. Isso, aí eu estava muito interessada no tabuleiro, comecei a buscar coisas e digitei um dia lá no Google, tabuleiro. Apareceu o tabuleiro Mahalila. Olha, gente, olha a sincronicidade. Me apareceu o tabuleiro Mahalila. Eu olhei aquilo e falei, o que é isso? Que eu nunca vi falar disso. Cliquei, comecei. Aí nunca mais voltei no tabuleiro tarô, não, gente. Eu nunca mais usei aquilo. Foi a forma de eu chegar nisso. E aí eu comecei a pesquisar sobre Mahalila, né? E descobri uma das pessoas, que é até o kit que você comprou aí, que é da Denise Mascarenhas. Que é maravilhosa. A Denise gente, é tão amorosa. Depois vocês sigam a Denise aí. Eu comprei porque tinha cartinhas. Eu sou louca por oráculo. Isso, e ela fez cartas, né? O jogo Mahalila não tem cartas, o original, mas ela fez cartas. Ela queria, inclusive, fazer um tarô, ela fala. Que no começo ela pensou em fazer um tarô. Mas aí ela depois mudou de ideia e fez para cada casa do Mahalila uma carta. E a Denise é maravilhosa, é amorosa, sabe aquela pessoa que tem a linguagem do Mahalila ali. E é uma pessoa muito, muito sensacional. Eu fiz um curso com ela inclusive é de Belo Horizonte, eu fui descobrir depois que ela era de Belo Horizonte. Minha vizinha aqui mora pertinho da minha casa. E também fiz um curso com o Nixon. Hoje, a gente tem essas duas grandes pessoas que tive o prazer de serem mestres meus aí no caminho do Mahalila. Tenho muita gratidão. Então, gratidão, Nixon, gratidão, Denise, porque foram essas pessoas que me despertaram esse amor pelo Mahalila e me deram chão para começar o meu caminho. Hoje, meu caminho já difere um pouco deles, mas foram eles que me deram. Claro, mas é porque a gente, assim, tem uma porta de entrada, né, que precisa ser séria, e a gente tem que ter mas depois a gente busca a nossa identidade e a nossa história, as nossas experiências, elas vão agregando de forma diferente, porque você tem um conhecimento de tarô, porque você tem um conhecimento de Jung, até o seu conhecimento com estatística torna você uma pessoa com uma percepção diferente. Entendeu? Então, eu acho que sim, a gente vai achando o nosso caminho, a nossa linguagem, né? Esse é o bonito do processo. Mas a gente precisa entrar por uma coisa séria, entendeu? E os dois eu recomendo muito. Claro que às vezes tem gente que vai se identificar mais com a Denise, tem gente que vai se identificar mais com a linguagem do Nixon, né? Mas a Denise, ela busca aí no Instagram, Denise Mascarenhas. Ela tá sempre fazendo umas livezinhas lindas. Inclusive, agora há pouco ela estava abrindo uma live. E o Nixon Gabriel, que é @o jogo da vida, o Instagram dele. Então, são duas pessoas, eu estudei com os dois, tive o prazer de ter essa formação com os dois, então entender de linguagens diferentes dentro do Lila. Fui estudar filosofia védica para me aprofundar nesse conhecimento, né? Hoje estou iniciando meus estudos de Vedanta. E o ano que vem eu vou abrir um curso de Mahalila, Ju, e você vai ser minha aluna. Não tem a menor dúvida. Estou esperando por isso. Não,
Faço questão que você seja minha aluna do Mahalila, porque assim, Estou eu quero esperando por isso. muito. Tô muito Ano afim de que vem, aprender. se alguém se interessar, e o ano que vem eu estou preparando com todo carinho esse curso, eu quero fazer algo bacana, então por isso que eu não quero fazer, eu estou preparando um tabuleiro, estou preparando tudo com a minha linguagem, com essa pegada de filosofia védica, eu quero aprofundar essa filosofia védica para quem for estudar Mahalila comigo. Então, estou aí, mas vocês têm essas duas grandes pessoas aí para André, é poder muito trabalhar. lindo. Olha, a gente está abrindo, eu e você, né? Você concordou em participar da minha semana de aniversário e vai doar um jogo comunitário de Mahalila que vai acontecer na sexta-feira. Todo o Adoro valor fazer é esse solidário, é um negócio. valor que não existe. Ninguém joga Mahalila por esse valor. A gente sabe disso, né? E o valor será integralmente doado. Então, além de botar uma Mahalila num ponto onde qualquer pessoa pode experimentar, porque ele é um valor solidário, né? Simbólico, a gente ainda vai Sim, doar esse valor e eu vou colocar o mesmo valor que for arrecadado em cima para um lar de velhinhos aqui em Blumenau. Me sinto bem fazendo isso. Tenho certeza que quando a gente cura o outro, a gente também está curando a gente, cura o mundo ao nosso redor. total. Acho que esse é o caminho. Né? Não teria uma forma melhor de eu comemorar o meu aniversário. Estou muito feliz que você está abrindo essa semana de lives comigo, que isso Também finalmente estou muito feliz. aconteceu. E é isso. Deixamos aqui o convite. Eu vou postar agora sobre a mesa de Mahalila comunitária que vai acontecer na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Ela dura em média 1h30, né, Dé? Vai Duas. acontecer 2 horas. Ela vai acontecer pelo Zoom e tem um grupo no WhatsApp específico para isso que a gente vai adicionando as pessoas que se interessarem, né? Então tá tudo esquematizado, bonitinho. Quem tiver interesse pode me chamar ou chamar a Débora na DM, inbox, que esse jogo vai rolar e vai ser incrível. E Que fica vai ser aqui, lindo. né? Eu vou continuar te dando de presente até zerar os meus amigos, vai todo mundo ganhar Amém! tipo, até zerar, né? E eu espero, assim, de coração que a gente se esbarre pessoalmente ainda, né? Nessa Com certeza, existência, Ju. né? Tá Tenho bom? certeza. Ó, um carinho muito grande por você. Obrigada por fazer parte disso, tá? Gratidão, muita gratidão. A gratidão é recíproca, meu amor. Viu? E, ô, gente, vamos lá participar do jogo coletivo, vocês vão amar. Eu vou trazer a gente vai trabalhar sobre o sentido da vida. Então, eu vou dar uma introdução teórica, trazendo algumas coisas do Jung, do Viktor Frankl, são dois maravilhosos. Então, vocês ainda vão ter. Eu trago um pouquinho do tarô também nos meus jogos coletivos. Então, quem entrar, eu vou mandar um material com algumas coisas do tarô para ser usado no Mahalila. Então, ó, vem com a gente. Perfeito, perfeito, né? Um beijo grande. Então, 30 minutos é o tempo ideal, porque dá para deixar, as pessoas assistem de novo. Sim. 30 minutos é um tempo delícia. Beijo grande para você. Beijo, Tchau, amor. gente. Obrigada Obrigada. pela Tchau, gente. Muito participação. obrigada.